Ih, já saiu, vamos lá. Aí galera, estamos com um câmbio ZF9 e ele vai embora. Fala pessoal, beleza? Hoje estamos aqui com um carro diferente do que estamos acostumados no canal, né? Mas com várias similaridades, né? A gente pode iniciar falando do motor. A gente está no Renegade Trailhawk. Esse aqui é a versão top de linha da linha Renegade, mas com um motor T270 que ainda possui a calibragem anterior, né? Ele não sofreu. Esse aqui é um modelo 24 ou 25, não 24, 25. Então ele ainda teve a fabricação dentro daquele período em que o T270 no Renegade ainda não tinha ali a perda de potência, né? Por conta do Proconv, enfim. E aí o que acontece? Esse carro aqui especificamente, ele tem o uso, digamos, bem à vontade, né? O proprietário já está no seu terceiro Renegade. Então a família, né, teve bastante carro da linha Jeep. E né, uma pessoa que tem uma propriedade aí para falar do uso desses carros, né? Algo além do que a gente ouve na internet. A gente sabe que a internet hoje, cada um diz uma coisa, a gente fica... E nada como um carro na prática. Se você tá buscando um SUV aí nessa faixa de preço, até os 160 mil reais hoje, a gente sabe que as opções são bem limitadas em questão de desempenho e lista de equipamentos. E o Renegade, nessa versão Trailhawk, ele possui uma lista bem recheada, né? Começando aqui pela belíssima tração 4x4 integral, né? A gente possui aqui modos de tração, tem o modo Sport, que vai, no caso, o câmbio é o modo Sport, mas a gente tem o modo Snow, Sand, Mud, Rock. Isso aqui é uma particularidade do Trailhawk, porque nas outras versões do Renegade 4x4, que a gente tinha antigamente, quando ele tinha a motorização diesel, sem ser Trailhawk, ele não tinha o modo Rock, se não me engano, não é isso? Não tinha. E agora que ele se tornou a versão top de linha, se você quiser um 4x4, necessariamente precisa ser aí um S ou Trailhawk, que são as linhas mais tops, já tem aí o modo Rock. Só não sei se o S tem o modo Rock. Não tem. Não tem, só o Trailhawk. Então, o que a gente pode dizer, né? Vocês sabem, eu tenho um Pulse Abarth, que compartilha o mesmo motor que esse carro aqui, exceto o câmbio, que nesse caso é um ZF9. Lá no meio é um Aisin de 6 marchas. Mas é um carro que só de andar a gente já percebe algumas vantagens em relação a outros SUVs aí da categoria. Que eu diria que o mais perceptível é a suspensão, né? A suspensão do Trailhawk ele já é mais elevada do que as versões comuns do Renegade. E a gente tem um sistema de suspensão traseira do tipo Multilink. A gente sabe que todo Renegade tem suspensão independente, mas quando ele não é 4x4, ele possui um sistema McPherson, né? Eles inclusive possuem outro Renegade na família, um Sport T270, que possui a suspensão traseira independente do sistema McPherson. Então, galera, eu acho que dentro de uma realidade onde a pessoa precisa usar o carro para diversos terrenos, às vezes a pessoa vai viajar, pega um fora de estrada, e aí muitas vezes você tem um SUV com uma proposta mais urbana, você vai sofrer naturalmente com embuchamento, caixa de direção, componentes que a gente sabe que não foram projetados para durar em uso assim, à vontade, a ponto de você poder pegar um fora de estrada ali com mais tranquilidade. No caso do Renegade, até a própria buraqueira da cidade, a gente sabe que no nosso país a pavimentação é péssima, né? E no caso do Renegade, a gente tem essa vantagem, né? Todo o sistema de embuchamento do carro é nitidamente superior. Se você andar, você vai perceber, né? E agora que a linha Jeep adotou o T270 no Renegade, sanou aquela falácia de que o carro não andava, não desenvolvia. Então a gente pegou aqui um trecho de estrada para mostrar um pouco da disposição. O carro está abastecido com gasolina, não é isso? Com gasolina, então a gente tem aqui 180 cavalos, né, à disposição aqui, beleza? Lembrando que esse motor T270 ele possui 27,5 kgfm de torque. Em aproximadamente ali 1.700 giros a gente já tem toda a disposição de torque. Então primeiro eu vou mostrar para vocês aqui uma condição comum, né, de muitos brasileiros aí, pegar estradas, vai viajar, com o diferencial
de ter uma tração integral, o que é uma segurança a mais, né? E aí a gente vai testar aqui no modo esporte e modo normal, né? Vou só pegar o melhor trecho aqui. Quando você achar que é o melhor trecho, você me avisa. Pode pisar. Pode pisar. Então vamos lá, galera. Eu vou pegar aqui. Ele tem borboletas atrás do volante, tá? Tô no modo D. Eu vou fazer uma pisada como se você quisesse ultrapassar, para vocês perceberem aí um pouco da retomada, beleza? Vamos lá. Tentar ver se o cara sai da frente aqui. Já saiu, vamos lá. Aí, galera, estamos com o câmbio ZF9 e ele vai embora. Note a facilidade de crescimento. Jogo de luz, ele não jogar. Vamos manter aqui. E detalhe, galera, o carro que tem um centro de gravidade alto, e nem por isso, ó, a estabilidade tranquilo. Vocês podem perceber que vou reduzir um pouco aqui. Mas vocês percebem que eu tô com um carro com a suspensão mais elevada do que um Renegade tradicional, que já é um pouco mais alto. Que já é um pouco mais alto do que outros carros, e mesmo assim nós temos aqui um comportamento bem dócil, numa velocidade um pouco mais acima. Claro que a gente não vai sempre conduzir a estrada nessa velocidade, mas numa eventual retomada, uma ultrapassagem, vocês já conseguem perceber aqui como é que é o comportamento dinâmico do carro, beleza? Eu vou fazer aqui uma retomada também no modo esporte para vocês perceberem como é importante. Sempre que vocês quiserem fazer uma retomada com esse câmbio, é importante vocês usarem o botão esporte, porque ele reprograma todo o parâmetro de troca de marcha, de entrega de força do carro. Então, eu tô aqui no modo esporte. Ele já me dá aqui um cluster com um layout mais esportivo, ele já eleva o giro, tá? Então tô aqui a 80, pisei. Não sei se vocês conseguem perceber no vídeo, mas ele dá uma quicada diferente do modo normal. Ele já entrega o torque de forma mais agressiva. E ele cresce também de forma mais rápida. A gente está na subida, né, normal. Freia para uma curva aqui. Vou pegar o retorno. Deixa eu pegar voltando. Vai ser bom aqui que eu faço uma retomada de velocidade agora no manual. Segunda marcha, galera. 1, 2, 3 e... Deixa eu deixar de segundo aqui. Pisei. Terceira. Quarta. Trocando em 5.500 giros, galera. Vocês percebem que isso no modo esporte, notem como ele cresce em velocidade diferente do modo normal sem estar no modo esporte. Detalhe que aqui eu tô trocando a borboleta. 5,5. Troquei. Pessoal, sem brincadeira, é outro carro. Não tem nada a ver com o Renegade que a gente está acostumado, né? Por todos esses anos, né? Então realmente é um carro... E o modo esporte comparado a sem ele também faz uma diferença absurda. A diferença de modo aqui quando você acelera, muita gente acelera o carro sem saber que o modo esporte muda tanto a característica dele de desempenho, especialmente quando você tem espaço para pisar. Então isso realmente é um ponto a se pensar, porque aqui a gente tem 180 cavalos. Hoje aí, fora ele, eu acho que o SUV de porte compacto mais potente depois dele seria o HR-V Touring, né? Que a gente sabe que ele tem 177 cavalos ali no etanol. Aqui a gente tem até 185 no etanol. Então realmente é uma briga boa, considerando que aqui você tem a tração 4x4, né? Agora, falando um pouco sobre a lista de equipamentos, além da tração, como vocês já sabem, a gente tem um sistema ADAS, que é muito parecido com o Pulse, né? A gente tem um sistema de monitoramento de saída de faixa, alerta de colisão, tanto visual e sonoro, com frenagem autônoma, né? Temos também a comutação de farol alto automática, que no caso desse daqui só não vai ter. No Pulse tem, nesse aqui não tem. Realmente é uma pequena correção. Que a Jeep deixou para o Compass. Mas como a gente sabe que o Compass é uma linha superior, então alguns equipamentos de fato a Jeep acaba deixando para o Compass. Mas o Renegade ele já possui uma lista bem recheada. Talvez na linha S tenha.
Vou confirmar para vocês se a LS tem, deixo na descrição do vídeo. Mas a gente tem piloto automático, com limitador de velocidade, troca de marchas no volante, temos ar digital dual zone, né, que a gente sabe que não é todo SUV dessa categoria que possui essa característica. Se quiser dar outro giro, pode. Oi? Se quiser dar outro giro, pode ir. Certo. Viaduto. Aqui a gente tem... Não, mas acho que dá pra... Aqui dá pra... A gente tem GPS nativo, que é uma função para quem pega muita estrada. Às vezes você fica sem internet, é bom você ter um GPS nativo, né? Temos painel soft touch, que é acho que um grande diferencial também, porque ele tá menos suscetível a barulhos de acabamento com o passar dos anos, né? Ele tem um material todo emborrachado. A gente sabe que a Jeep anunciou aí oficialmente a chegada do Avenger, e a gente já sabe que esse carro não possui painel emborrachado. Então isso aqui acaba posicionando o Renegade também como uma opção até superior a ele. Então, de fato é uma versão que a galera acaba não lembrando tanto por conta das versões S, e também associando sempre a Trailhawk, que é a versão com motorização a diesel. Mas aqui a gente tem um conjunto que eu julgo ser até mais robusto, porque o diesel a gente sabe que vai sofrer aí uma grande alteração por conta do biodiesel. Então pega direto aqui? Sim. Então a gente sabe que os carros com alimentação de combustível a diesel, aqui na direita, isso, vão sofrer com essa alteração, porque biodiesel, existe uma polêmica por trás disso, mas a gente sabe que os bicos acabam não aguentando. Então você tem um carro flex com a gasolina que a gente já conhece, todo mundo sabe que com injeção direta, quais são os cuidados para se manter. Um aditivo de vez em quando, né? Você abastecer sempre em bons postos, mas o diesel é mais delicado. Então eu acho que a Jeep acertou em deixar esse carro 4x4 com a opção do flex. Então isso aí realmente aqui agora. Então isso aqui realmente foi uma sacada interessante da Jeep. Tarcísio, ele é o proprietário desse carro. Ele já teve 2 Compass, sendo 3 na verdade, né? Sendo 2 flex e um diesel, que era a versão limited. E 2.0 foi o Tiger Shark, que foi o primeiro, né? O diesel 2.0 e o T270. E o T270. No caso do Tarcísio, quando você optou pela... Deixa eu colocar no modo automático aqui. Quando você optou pelo Renegade, você sentiu muita diferença em relação ao comportamento dinâmico do 4x4 em relação ao diesel, ao Compass diesel que você tinha também 4x4, já que você... Tarcísio é uma pessoa que usa o carro à vontade, ele faz trilha também se necessário, então tem propriedade para falar. Como foi esse período aí de experiência? Então, o Compass, né, eu senti um pouco em relação ao Renegade, que o primeiro Renegade que eu tive foi 4x2, senti um pouco em relação à dinâmica do carro, o balanço do carro, né, senti um pouquinho de dificuldade em adaptação. Mas, e claro, em relação ao conforto, que o Compass diesel de fato é um pouco mais confortável, né, a suspensão é mais trabalhada para ser mais macia, para ter mais conforto. Mas a partir do momento que eu peguei o Renegade 4x4, né, ele chega muito próximo em relação ao rodar, ao robustez do rodado do Compass, e com uma vantagem, na minha opinião, uma vantagem absurda dessa questão desse motor T270, né? Porque o Compass diesel também é esse mesmo câmbio ZF9, né? Só que com o motor 2.0 diesel. O diesel a gente sabe que, né, acaba tendo mais torque em baixa e tal. 35 Mas quilos. Eu não sei o que acontece com essa configuração nos carros da Jeep, né? Que muita gente reclama disso, inclusive o Rubinho Barrichello fez os testes lá naquele canal, sim, Acelerados, né? Sim. E ele fez o teste na época do Export 4x4, o Renegade, o HRV, e sentia que em baixa o Renegade sofria, que é o mesmo câmbio, na verdade, câmbio e motor do Compass diesel. Sofria em baixa, o Compass sofria da mesma coisa, talvez até um pouco mais, porque tem um pouco mais de peso. Sim. Então, na retomada ou em baixa, né, parece que o câmbio briga com o motor, você sente o giro subir, o carro grita e não anda. Como se houvesse, né, uma lacuna, como se houvesse uma lacuna entre as marchas. Na prática, entre as marchas, né, não sei, ele se perde. Mas, inclusive por um tempo, né, eu não usava essa função Sport, e sentia essa mesma dificuldade com esse carro usando na função Sport, na função Auto, o tempo todo. A partir do dia que eu comecei a usar a função Sport, aquele carro que eu conhecia não existe mais. Então no andar normal da cidade eu vou andar no alto,
Mas aquele momento que eu saio com pressa para ir trabalhar, que eu pego muito, meu uso é muito misto mesmo, é bastante estrada, cidade, mas também roda em cidade, porque não tem por onde correr, você tem que sair da cidade, entrar na cidade, resolver coisas na cidade. Então, aquele momento que você está com pressa, que você precisa pisar, o carro tem uma excelente resposta de aceleração, uma excelente resposta de frenagem, né? Com a suspensão independente nas 4, multilink, você de fato sente isso na prática, essa diferença de que o carro realmente é macio para rodar, é robusto para passar em buracos. E olha que eu passei em muita buraqueira. Outro problema que eu tive com o Compass Diesel na época, eu tinha uma versão Limited, os pneus eram 235, 45, 19, eu rasguei 6 pneus da Pirelli Scorpion, então um perfil bem baixo. Eu ficava me questionando por que a Jeep vendia um carro com uma tração tão robusta, 4x4, mas com aquele perfil tão baixo. Eu rasguei 6 pneus e nenhum deles eu tive garantia, eu tive que trocar. Eu troquei minhas rodas para aro 17 com um perfil maior para poder ter sossego, e nunca mais rasguei um pneu, nunca mais furei um pneu, né? Esse já vem com pneus com a parede um pouco mais alto, o perfil mais alto. Então não tive esse problema, essa dificuldade que eu tive com o Compass, né? Claro que o Compass é um carro mais premium, um carro mais caro, um carro que lhe entrega mais o conforto, lhe entrega mais espaço interno. Aliás, espaço interno é muito parecido. A mala do Compass é um pouco maior. Um pouco maior do que os 350 e poucos litros do... Mas é aquela coisa, por ser mais caro, também tem mais valorização na revenda. Você compra já ele mais caro, né? Então, eu acredito que custo-benefício, o Renegade vai ter muito mais do que o Compass, né? E tô extremamente satisfeito. Tanto que não penso em outro carro. Se eu tiver que vender esse aqui, eu vou comprar outro Compass Trailhawk, outro Renegade Trailhawk, e espero que a Jeep mantenha esse carro em linha, porque no momento que sair, sinceramente, eu não sei o que é que eu não gosto fazer de ter, sentido, né? De ter carro sem atração, 4x4 sob demanda, né? A integral sob demanda. Isso é muito bom para estrada, muito bom para segurança. Eu falo para o meu uso, porque eu uso muito estrada. Muitas vezes a gente está numa estrada aqui de mão dupla, mas né, a outra pista é contramão, mas muitas vezes eu pego estrada de mão e contramão juntas, né? Então numa curva que, sei lá, tem um óleo, tá molhado, chovendo, vem uma pessoa na contramão, vem um animal que você precisa desviar. Então essa questão da tração sob demanda é extremamente útil para a segurança, quesito de segurança. E a frenagem autônoma dele, que o Compass nas versões mais de entrada também não tem. O Renegade já vem de série, já com a versão standard de PCD, já tem essa frenagem autônoma. E já me livrou de alguns problemas, viu, né, de ter batido em carro da frente. E distração, porque no tempo de hoje é difícil você não usar o celular, não distrair. Qualquer mínimos milésimos de segundo que você distrai, você pode, né, se envolver num acidente. E eu já passei por isso e essa frenagem autônoma já me ajudou. Sim. Então é difícil você abrir mão dessas coisas que são tão importantes para a nossa segurança, né? Sim. E no caso da necessidade de usar o carro num fora de estrada um pouco mais pesado, onde você tem perda de tração ali em X, digamos assim, você já chegou a ter essa experiência com esse carro aqui ou não? Ainda não? Não cheguei a ficar numa situação de X, porque eu usei muito pouco ele para off-road, verdade, porque é meu carro de uso dia a dia. Sim. Não dá para poder estar colocando em lama, até porque o carro ainda está na garantia. Eu pretendo, assim que ele terminar a garantia de suspensão, que são de 2 anos, colocar pneus maiores, fazer um lift de suspensão, colocar um largador de rodas, deixar o carro realmente mais robusto, né, mais pronto, mais apto para o off-road. E aí, mas já fiz trilha com ele, né, uma única trilha da própria Jeep, foi um Jeep Day, né, Experience da Jeep. Sim. E Jeep Nature, na verdade. E o carro se comportou extremamente bem na lama. Eu sei que ele sobe muito bem em algumas dunas, desde que você não estesse muito o volante, senão o controle de estabilidade acaba atuando, né? Tanto que para um off-road mais pesado eu tenho um outro carro, né, de outra marca, mais robusto e tal, que é próprio mais para isso. Não tem a questão não tem controle de estabilidade, porque os carros mais recentes todos vão ter controle de estabilidade, todos vão ser um pouco intrusivos, né? Sim. Porque acaba para poder dar mais segurança na estrada, para passar nos testes de colisão, os testes de segurança do Latin Cap, Euro Cap e tal. Então, infelizmente, os carros estão vindo mais com um controle de estabilidade mais intrusivos. Sim. Se este carro aqui tivesse uma forma de você desligar completamente o controle de estabilidade, eu venderia meu outro carro, que é mais robusto para off-road. E sinceramente, de cara, já botava aqui mais pneus nesse aqui, um para-choque de ferro. Como tem muita gente que faz até. Muita gente já faz, então seria feliz. Agora,
infelizmente, mesmo fazendo tudo isso, né, aumentando, botando lift, aumentando pneu, botando para-choque de ferro, você ainda vai ter um controle de estabilidade bastante intrusivo, né, em questões de você estar subindo uma duna e ter muita curva, naquele saculejo da duna, no momento que o carro perde um pouco de tração, estressa um pouco mais, o controle de estabilidade entende que você está perdendo o controle do carro e atua cortando a força do motor, e aí o que você mais precisa no momento ali, no final da duna, é você ter força do motor, ter torque para continuar subindo, e é o momento que o carro corta a sua força. Porque ele entende que o carro está perdendo tração além... Isso é uma questão de programação, realmente a gente sabe que é como se fosse uma medida conservadora das montadoras de fazer isso, mas acaba que corta um pouco da experiência quando a pessoa precisa enfrentar um terreno como a areia da duna, que é uma areia mais fofa. É necessário ali você ter 100% do torque entregando para que você vença aquele obstáculo. Exato. Né? Então... Se for uma pessoa que tem um uso misto, como eu, né, que usa bastante na estrada, cidade, e que gostaria de vez em quando ir numa beira de praia, né, andar um pouquinho na duna, fazer um pouquinho de lama, é perfeito. Sinceramente, eu não consigo enxergar um carro melhor nesse quesito. Porque isso aqui tem 5 estrelas de segurança, né? Em colisão frontal, os testes todos do Latino Cap, 5 estrelas de segurança para adultos, 5 estrelas de segurança para crianças, né? E o carro, sinceramente, eu não preciso de um carro com mala enorme para poder estar pegando estrada para trabalhar. Eu sozinho dentro do carro. Então, para mim, esse aqui é o compacto perfeito, né? Eu já consegui fazer médias na estrada andando até 80, com rotação até 2000, médias de 15 km por hora. É isso que eu ia te perguntar, o consumo de combustível, né? O consumo é 15 km por litro, perdão. E tipo assim, com o meu diesel, eu já cheguei a fazer 21, 22, então... só que o diesel, como o Alan já citou aí, a questão a manutenção, que é muito mais diesel, delicada, né? Mas com o momento desse biodiesel a 15% no combustível diesel, nossos bicos não são feitos para isso, né? As montadoras ainda não conseguiram arranjar uma solução definitiva para essa questão do biodiesel. Então eu sei que as montadoras já estão sofrendo com isso pela questão das garantias que elas dão e tem que cumprir. Então imagina eu que sou um particular, para poder estar assumindo esse risco de comprar um carro diesel, para estar rodando diesel e estar sofrendo com essas questões de combustível, porque mais hora menos hora o carro sai da garantia e aí o BO fica todo seu. Com certeza, ainda mais bico, que é uma coisa delicada e cara, né? A gente sabe aí que bico de tanto injeção direta quanto de diesel são peças muito caras, né? Bicos injetores são caríssimos. Mas basicamente é isso, galera. Eu queria trazer para vocês uma perspectiva real e não apenas um review, enfim, de imprensa. Claro que é importante que a gente tenha também a imprensa, mas mais do que importante é você trazer uma realidade de uma pessoa que comprou o carro. Essa unidade está com 23 mil quilômetros, então não foi um carro, tirei da concessionária, trabalhei uma semana ali, rodei, já tenho propriedade para falar. Não, isso aqui é um carro que já possui quilometragem suficiente para que apresente algum tipo de problema ali. E até o momento... Sobre as baixas de óleo que havia na... Sim, do T270. Nunca baixou óleo esse carro. Nunca baixou óleo, nunca baixou líquido de arrefecimento, nunca baixou absolutamente nada. Pois é. Então você vê que realmente a gente precisa ter contato antes de tomar decisão de compra ou não. Se possível, pergunte a uma pessoa que tem o carro, né? Vá mais a fundo, porque muitas vezes você pode perder a oportunidade de comprar um carro desse por 150 mil reais, 160 mil ali, 4x4, 0 km com garantia de 5 anos na Jeep, por você apenas absorver o que a internet tem a dizer. Então, basicamente é isso, galera. Se você... Opa, pode falar. Você perguntou, eu acabei não respondendo diretamente sua pergunta na questão de ficar em X. Sim. Porque esse carro tem controle, tem um controle de estabilidade, o ABS, mas ele tem o bloqueio de diferencial eletrônico. Então ele joga a força da roda para a roda justamente que está precisando de força. A roda que está livre, né, ele freia, né, ele usa o sistema de freio, na verdade, né, freia aquela roda que está livre para que a roda que esteja, né, com aderência, ela possa dar força ao carro. Então, para uma situação de rochas, aquelas depressões, erosões, né, esse carro se sai perfeitamente bem, principalmente se ele já tiver com pneus maiores, se tiver com lift, o carro vai estar com vão livre mais alto, né, então ele vai sair muito bem nesse quesito. Inclusive no meu canal tem um vídeo que eu testei aqui próximo de casa, uma subida de aclive com um morrozinho de cascalho, um morro realmente que muita gente que tem carros, né, que fazem para off-road, usam para off-road, carros da Suzuki, inclusive, que a galera tem até um receio de subir aquele morro justamente porque tem bastante erosão, tem pedras, né, aqueles seixos,
né? E a galera geralmente sobe pisando muito, com muita força. Com esse Renegade eu subi pisando, eu parei no pé do morro e subi com maior tranquilidade, com bastante maestria. O carro tirou de letra a subida. Tem a subida, né, e tem a descida gravada lá no meu canal. Inclusive eu vou deixar para vocês o link do canal de Tarcísio para vocês seguirem, para vocês se inscreverem. É um canal que traz muita curiosidade, mas também tem um viés automotivo muito grande, porque ele tem mais experiência até do que eu em quesitos off-road. Ele tem outros carros, então sigam lá, tem sempre novidade por lá pelo canal dele. Eu vou deixar aqui pra vocês, deem essa força lá. E em breve trarei outros reviews aqui dos carros de Tarcísio, que é uma perspectiva interessante de uma pessoa que de fato vive esse universo off-road. Beleza? Valeu, galera, forte abraço pra vocês. Já peço que se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, deixa o like, comente o que você quiser, que a gente sempre responde. E forte abraço. Valeu, galera.